Opa, opa. Vamos lá. Ei, ei, viu? Pronto. E aí é interessante que eu vejo aqui o que é que vai aparecendo na rede. Conectando, né? É, Para voltar exatamente. para falar do nosso conceito, é conectando. Então, você quer falar agora ou quer que eu continue o. Não, pode continuar, pode Pronto. continuar. Então, eu já no último capítulo, né, que conversa também com o capítulo dos turistas e vagabundos, né, a gente vai. Ele fala um pouco desse confinamento, né, do isolamento, numa outra perspectiva, né, já que ele não estava fazendo uma leitura do não estava fazendo uma leitura desse momento de pandemia, né, então já que o livro foi lançado em 1999, não sei especificamente em que ano o Bauman escreveu, mas aqui no Brasil ele chegou com a edição em 99, né? É interessante que o Bauman coloca já no último capítulo, né, que a globalização ela nos faz perder a memória, né? E perdendo a memória, as pessoas se tornam incapazes de fazer críticas a si mesmas e ao mundo que as cerca, né? Então, esse paralelo eu faço, né, justamente nesse momento de pandemia, né, em que algumas pessoas que tinham um baixo poder aquisitivo conseguiram ascender nessa escala econômica, né, nessa escada econômica que a gente tem. E se fala muito em crescimento, né, no crescimento econômico, nas pessoas conseguirem subir nessa pirâmide econômica, né, em que cada vez mais vai se afunilando, né? E aí eu vejo muita gente que não consegue mais perceber aquele sentido de classe, né? Então, criticando essas pessoas que estão lá na fila da Caixa Econômica e que precisam receber esse material, dizendo que era para estar em casa, né? Então, é muito fácil a gente estar no conforto de casa quando a gente tem esse conforto de casa. E é muito difícil ficar em casa quem muitas vezes não tem nem a casa, né? Então, Uhum. vai dizer para um mendigo, fica em casa, né? Seria uma piada assim bem americana, né? Daquelas comédias americanas que a gente vê, que não tem muita graça, né? Que ironiza com questões que não são não são engraçadas. Então, nesse caso, a gente vai ter a possibilidade de ver que há uma perda de memória, né? Que é proposital da globalização. Porque quando perde a identidade, né? Quando cria um sentido de homogeneidade, que agora a gente tem que se identificar com aquilo que é cosmopolita, né? Com sentido de modernidade, a gente perde junto essa capacidade de criticar. Será que de criticar a gente mesmo, né? E de criticar esse mundo que está cercando a gente. O quão perverso é esse processo de globalização? O quão perverso é essa impossibilidade que as pessoas têm de ter mobilidade em um mundo em que mercadorias circulam quase que livremente, né? E capital, né? Mercadorias e capital, e pessoas não podem circular, né? Muitas vezes, e aí trazendo bem para o contemporâneo, a gente vai ter as barreiras sanitárias, as dificuldades de entrar dentro da sociedade. Então, é uma quebra desse conceito de capitalismo querendo se aplicar a tudo, né? Quando ou desse conceito de globalização querendo ser aplicado a tudo, né? Que Bauman coloca lá no início do livro, dizendo que quanto mais o capitalismo tenta explicar, né, a várias vertentes da nossa sociedade, mais opaco fica o conceito, ou seja, mais difícil fica de compreender esse conceito, mais inaplicável fica esse conceito a essas determinadas questões. Então, como é que o mundo é globalizado nas relações, na mobilidade, na economia, se só as mercadorias e o capital podem circular quase que livremente e as pessoas não? Né? Então, esse é um questionamento que pode ser feito também a partir dessa leitura de Bauman. Um outro ponto, né, que é colocado,
né, por Bauman também, quando ele fala, e aí faz um paralelo com os vagabundos, né, que nessa leitura, para quem está entrando agora pela primeira vez, Bauman faz a alegoria dos vagabundos para tratar das pessoas de menor poder aquisitivo e de turista para aqueles que têm maior poder aquisitivo, né? Ele vai dizer também que os pobres eles passam a perder uma função nessa sociedade globalizada, né? Então, passa a ser tratado como inútil para a sociedade, né? Os pobres ou os vagabundos, como é tratado lá no capítulo 4. Então, ele diz que os pobres, ao longo da história, sempre tiveram funções dentro de uma sociedade, independente de estarem trabalhando ou não, de serem trabalhadores assalariados ou de trabalharem em na condição de escravo, mas havia uma função para os pobres. Então, lá na Idade Média, os pobres eram um objeto da caridade, né? Que faziam com que aquelas pessoas que eram cristãs, elas oferecessem a esmola, oferecessem a caridade para buscar atingir a salvação, né? Que era bem buscado principalmente pelos cristãos. Os escravos, em um determinado momento, eram um patrimônio das propriedades. Então, os pobres tinham uma função nessa sociedade. A função de ser um patrimônio, assim como uma vaca, um cavalo, um carneiro, um trator, tem um patrimônio de uma determinada fazenda. Os escravos também foram. No próprio capitalismo, né, os pobres foram exército de reserva, né, de mão de obra em um determinado momento. Mas hoje eles são tidos como inúteis e excluídos, vivendo aí nessas franjas. Então não tem utilidade, porque a gente tem muita gente que está desempregada, e aí cada vez sendo mais difícil de se reinserir dentro desse mercado. Então o Bauman faz essa crítica, dizendo que passam a ser percebidos como seres inúteis e excluídos pela sociedade, né? Essa é uma leitura também importante em relação a isso. E aí, contemporaneizando com o coronavírus, quando a gente fala que morreram mais de 30 mil pessoas no Brasil, isso se torna banal. Por quê? Até que morra um artista, uma pessoa famosa, né? Essas vidas passam a não ter valor dentro da sociedade. A gente passa a ter o que Bauman chama de sensibilidade seletiva. Ou seja, se morreu alguém em um acidente Eu me lembro quando a Ayrton Senna morreu, né? Eu tinha 7 anos e chorei, como a gente diz no popular, igual a Madalena. Não sabia nem quem era Ayrton Senna. Mas de tanto ver a comoção na televisão, eu chorei com 7 anos de idade. Não vou dizer a idade hoje, porque em 2020 eu disse que não ia contabilizar, que eu não estou nem usando muito esse ano, né? Para fazer a piada aí do Tirulipa. Mas o que é que a gente vai ter aqui? Essa sensibilidade seletiva sendo utilizada, né? Então a gente não é sensível ao sofrimento do outro. A gente não está sendo sensível ao que é que o outro está passando nesse período de pandemia, né? Porque se eu estou bem em casa, pouco me importa se o outro está contaminado, ou se está sofrendo, ou se não está tendo o que comer lá na sua casa, né? Então essa é uma reflexão também importante, né? E aí Bauman já dava essa deixa de que as pessoas passaram a ser inúteis. E aí no coronavírus a gente vê muito isso, né? De que essas vidas é como se fossem vidas inúteis, passa a ser estatística, né? Tantos por cento da população, há uma mortandade de tantos por cento da população por conta dessa Covid-19. Né? Então não há esse sentimento de que foi uma pessoa, de que essa pessoa tinha uma história, de que essa pessoa tinha uma família, de que famílias morreram, né, nesse período. Então, Bauman dá essa deixa para como a gente tem tratado os pobres, né, aí como seres que não têm uma função na sociedade. E aí eu passo a bola. Então, chegamos ao último capítulo, né? Pronto, para finalizar É, aquele falar um pouco. Muita gente fez a seguinte pergunta, algumas já saíram daqui.
mas como a live ficará no IGTV, essas pessoas encontrarão as respostas depois. Que é uma pergunta que não quer calar, né? Como será esse mundo pós-pandemia? Né? Acho que a nossa leitura do Balma, assim, a nossa live de hoje, ela vem para criar janelas de possibilidades, né? Para a gente procurar compreender como será isso. E não caixas de fechamento. Como assim? Então tá, a realidade é essa mesmo e não há nada que possa ser feito, né? Só que eu vou precisar tomar um pouco de água, porque agora minha garganta não tá bem. Pois eu vou Aí pegando você, a deixa aí, vou pegando eu a coloco no deixa. instante. Tranquilo, eu vou pegando a deixa para o pessoal não ir perdendo o raciocínio. Né? A professora Laudeci colocou aí, né, o que é que vem depois desse, o que é que vem nesse mundo pós-pandemia. E aí o que a gente tem, eu não saberia dizer, né, até porque eu não tenho como prever o futuro, mas o que eu gostaria de colocar é o que eu gostaria que ocorresse no pós-pandemia. Né? Então, algumas leituras são interessantes, e aí eu vou retomar isso com a professora Laudeci. Né? Há alguns autores que tratam já de um conceito que seria o conceito de desglobalização. Né? Então, o conceito de desglobalização como uma possibilidade. Então, essa desglobalização, como eu estava falando, Laudeci, justamente, que eu não sei o que vem no pós-pandemia, mas eu posso colocar aqui o que eu gostaria que viesse no pós-pandemia, o que poderia ser uma alternativa. Né? E aí tem um livro bacana, que é o Alternativas Sistêmicas, né? Que traz aí inúmeras possibilidades que estão sendo bastante discutidas no âmbito acadêmico, né? Como possibilidades. E aí o mundo, né, uma possibilidade seria essa desglobalização. Não desglobalização no sentido de dizer assim, agora vai haver um rompimento e que a gente vai deixar de usar a internet, deixar de estar conectado, né? E as mercadorias não vão poder mais circular no mundo como circulavam anteriormente. Não, não é nesse sentido. Mas desglobalização no sentido de que haja um fortalecimento, né, da produção local, das relações de comércio local, da ancestralidade, de inúmeras possibilidades que nós possibilitamos, né, que houvesse a perda. Então, nós estamos deixando que a nossa cultura se perda. Né? Eu achei bacana, não sei se a Wanda ainda está aí, quando ela insiste na questão da cultura indígena. Isso é bacana, né? Para que não se perca essa identidade dos índios cariris aqui na nossa região. Né? Então, não se perca essa história. E aí, essa desglobalização seria no sentido de que a gente tivesse outras atitudes em um mundo que está globalizado, que já está mais do que provado que a globalização não resolveu Não, os problemas. não. Então, dizia, nós vamos globalizar o mundo porque falta alimento na África para o agronegócio levar alimento para lá. Não chegou esse alimento. Tem alimento, a soja produzida no Brasil vai para o gado comer na China, comer nos Estados Unidos, mas não vai para a população que precisa comer soja, né? Para ter uma Uhum. alimentação rica em nutrientes. Então, a gente já viu que a globalização não resolveu o problema. Então, se fala na desglobalização. Fortalecer mercados locais, fortalecer as relações comunitárias, né? Fortalecer as identidades que a gente tem nesses locais. Então, o que me preocupa, né? E aí eu tenho esse cuidado de também fazer referência a Bauman, né? Bauman, antes de morrer, deixou um livro que eu recomendo, que se chama Retropia. Né? Foi o último livro do Bauman. Então, Bauman se preocupa, né? Uma das últimas preocupações escritas do Bauman, né, em livro, foi dizendo o quê? Que o grande pecado nosso é que a gente tá vendo que as coisas não deram certo, né? Então, a globalização não deu certo, isso ele discute lá em 99 já, né? Então, e volta a retomar essas relações do capitalismo.
Mas ele diz o quê? Que a gente está buscando soluções nos grandes planos do passado que foram abandonados e não mortos, né? Então, a gente está olhando para um retrovisor, ressuscitando e reabilitando caminhos, né, para uma sociedade melhor, mas esses caminhos muitas vezes não são caminhos adequados. E aí eu me preocupo com o Brasil. Quando a gente quer retomar no Brasil um caminho antidemocrático, né, que a gente já viu na história que não deu certo. Que não Então, deu certo, que exatamente. não deu certo, né? A gente já viu que as ditaduras não deram certo. A gente já viu que extinguir esses direitos da sociedade não deram certos não deu certo em outros momentos. Então ele faz essa reflexão para a gente ter cuidado em discutir alternativas e que essas alternativas não sejam as alternativas que não deram certo no passado. Né? Por isso que ele fala em retropia, né? A gente voltar no tempo para resgatar coisas que não deram certo. O que não quer dizer que a gente não possa voltar no tempo para pegar os exemplos exitosos. Então, o que nossos ancestrais fizeram para que a gente tivesse qualidade de vida e vivesse bem em comunidade? Isso. Né? E aí eu deixa para a professora Laudeci falar um pouquinho de bem viver como É, possibilidade, que ela entende mais do é. que eu. Quando a gente está fazendo, agora eu vou voltar lá para os 5 primeiros minutos da minha fala, que é a ruptura de 1929. Quando você está lendo a história do pensamento econômico, a forma que a história é narrada é como se nós tivéssemos tido uma ruptura que acontece ali, em 1929, ou um pouco mais adiante, em 1936, com a publicação do livro do Keynes. Mas quando você faz uma leitura mais alargada, você percebe que o livro do Keynes passa a ser, a teoria do Keynes passa a ser esse lugar de fala dentro do momento de crise, porque isso já vem sendo construído décadas antes, né? A ideia de que havia necessidade da intervenção do Estado. Então, as mudanças econômicas, históricas, elas não se dão no estalar de dedos, né? Então, o que eu vou falar aqui de como é que eu respondo a pergunta que eu estou vendo aqui na outra tela, e grande maioria das perguntas que passaram por as lives é nesse sentido. Como é que vocês imaginam esse mundo pós-pandemia? Para poder falar sobre isso, eu preciso dizer que as coisas que eu vou colocar aqui, na grande maioria, já vem sendo discutidas desde os anos 70. Então, é muita coisa do que a gente já vem dizendo, e aí não preciso nem dizer que a Costa aponta muito bem no livro Bem Viver. É muita coisa que a gente já vem dizendo, já vem debatendo, já vem construindo, mas que em algumas situações esses autores eram ouvidos assim mais por respeito do que por acreditar que aquele instrumental, aquele modo de ver o mundo poderia sim ser a base de modificação. Então, muita coisa que eu vou falar vai nesse sentido. Primeiro, o mundo pós-pandemia, do ponto de vista econômico, é um mundo de recessão econômica. É uma recessão que durará pelo menos para a gente conseguir se restabelecer uma década. Tá? E de Nós vamos crescimento, sair, né? nós vamos sair com baixo nível de produção, com uma quantidade muito grande de investimentos que desapareceram, né? Nós vamos ter muitos turistas, no dizer de Bauman, que tornar-se-ão vagabundos. Né? Do ponto de vista da ciência, a ciência sairá mais forte. Esse debate todinho que a gente está tendo entre fé e razão e ciência, a ciência terá mais condições de dar essas respostas. Mas me preocupa porque já ontem eu tomei conhecimento que a CAPES quer mudar o sistema de avaliação dos mestrados para que os mestrados sejam avaliados por publicação internacional. Isso é preocupante. O mundo pós-pandemia será um mundo feminino. Feminino no sentido dos valores, do cuidado, né? Será um mundo antirracista, a briga por a luta antirracista e antifascista, que o mundo acorda. Não é à toa que somos 70%. Será um mundo menos acomodado, e aí isso é ruim,
capital da forma que ele está acostumado. Porque como será um mundo recessivo, aumentará a bolsa de pobreza. E, portanto, também aumentará a pressão, né, dessa pobreza nos meios de produção do sistema. Eu imagino que será um mundo mais colaborativo. Já é. Essa live aqui, as coisas que a gente vem fazendo, e nós somos um grão de areia nesse universo de possibilidades. Gente cantando na janela, gente criando rede de solidariedade, criando grupos de solidariedade para levar alimento para a população mais pobre. Será um fortalecimento do local. Eu acho que caiu a ficha e a gente vai perceber que a gente vive mesmo no local. Será um mundo em que nós construiremos mais redes de conhecimento, tanto por vontade como por necessidade de sobrevivência. Haverá um fortalecimento dos nossos laços comunitários, acho que nós vamos sair daqui sedentos por esses laços comunitários. Eu acho que haverá mais valorização do presencialismo nas relações, principalmente na educação. Ao invés de fortalecer essa coisa da tela, eu acho que vai fortalecer o nosso presencialismo. Eu acho que a gente vai precisar rever a nossa alimentação, o nosso contato com o sol, com a terra, com a água, com o ar. Eu acho que haverá um fortalecimento dos sistemas de crença e religiosidade que primam mais pela afetividade, pela amorosidade, pelo encontro. E eu acho que a gente finalmente vai entender que nem o Estado, nem o mercado vão resolver nossos problemas. O que nós estamos vendo nesse momento é um esvaziamento desse local. Você vê o Estado que não consegue resolver o problema da fome, com a questão do auxílio emergencial. É um mercado que não consegue resolver o problema da produção. Então, as saídas eu imagino que sejam por aí, respondendo a vocês que fizeram essa pergunta. Agora, não se iludam. O mundo pós-pandemia será um mundo também em que haverá um crescimento maior da busca por um nacionalismo. Mas não nacionalismo como fortalecimento de comunidades, de grupos, nacionalismo como endurecimento mesmo do nacionalismo fascista. Então, a gente tem um desafio adiante, né? É isso. Tem uma pergunta aqui. Ah, tá. Gratidão. Consegue ler aí, né? Pronto, tá falando de gratidão a gente por ter dificuldade em dizer. Essa live deixou muitas, né? Então, o que tem dificuldade em dizer, essa live deixou muitas. Então, acho que me instigou a continuar a ouvir mais vocês e continuar essa caminhada. A Aí, só para Luzia... responder a Valéria, esse trabalho que vocês fazem na Casa das Pretas, Valéria, ele vai justamente nesse sentido que a gente está conversando aqui, que será um mundo pós-pandemia, um mundo do fortalecimento, no caso de vocês, da etnia, o fortalecimento do fundamento, do rezo, da afetividade, das mulheres, entende? É isso que nós, resumidamente, a gente está falando sobre isso, no mundo pós-pandêmico. Pronto, vou só responder uma pergunta aqui da Luísa Souza. Ela perguntou o que eu achava da educação nesse mundo, nesse momento que a gente está vivendo hoje. Então é importante a gente compreender, né, que a gente está vivendo, a gente já vivia um contexto, né, de desigualdades sociais no Brasil e no mundo, né? Então, e esse contexto tem gerado, né, de forma muito perversa, né, uma separação desigual, né, na oferta de educação também, como todos os serviços públicos que a gente tem, né, educação, saúde, isso aparece de forma desigual a partir das classes sociais. Mas essa desigualdade que já existia, né, no mundo,
ela passa a ser aprofundada, e aí eu digo assim, ser exposta de uma forma mais clara, né? Mais visível, né? Na sociedade, também na educação. Né? No momento em que a gente tem essa tentativa do ensino remoto, quando as pessoas não têm internet ou não têm aparelho celular, ou quando tem internet, celular, computador em casa, mas não tem um espaço que permita estudar. Né? Então, eu conheço realidades de pessoas que têm a internet, que têm o computador, mas que o espaço da casa não é um ambiente que dá para estudar, porque tem uma família, que tem uma dinâmica, e como está todo mundo em casa, então isso não gera um ambiente para estudo, né? Sobretudo para as famílias que têm menor poder aquisitivo. Né? Quando você mora numa mansão, cada um está no seu quadrado e aí dá para estudar tranquilo, mas eu estou falando dos menos favorecidos. Então, essa desigualdade, ela aparece muito exposta, ou exposta nesse período. E aí a educação, nesse momento, eu vejo fragilizada sob o ponto de vista de existir essas aulas remotas. Então, um debate muito intenso em relação ao Enem, né? Em ter o Enem nesse momento de pandemia. Né? Então, não é à toa que havia essa discussão de transferir para uma outra data, né? Dada essa desigualdade. Essa ala mais progressista, né, de deputados aqui no Brasil, principalmente, defendendo que fosse adiado, porque isso estaria dificultando ainda mais para aquele aluno que é um aluno de baixa renda e que gostaria de acessar a universidade. Num período pós-pandemia, aí eu concordo com o que a professora Laudeci colocou, né? De que a gente vai ter a necessidade ainda mais e a valorização maior desse presencial, desse contato. Porque o que muitas vezes não vai ser... Eu digo que o presencial ele é importante, porque às vezes o aluno e o professor estão na sala de aula e o aluno nem perguntou na sala de aula, né? Mas ele, no corredor, quando saiu, ele encontrou com o professor e perguntou algo. E nós, enquanto professores, tiramos a dúvida, dedicamos, porque ali é o nosso papel, né? Pelo amor que a gente tem à profissão também. Não só pela obrigação de tirar aquela dúvida, né? Então, no online, às vezes a pessoa se perde aquela dúvida. Então, a dúvida se perdeu no tempo. Ou então, quando ela veio ser respondida, ela já não passou a ser bem compreendida, ela já foi tirada de uma forma muito superficial. Então, diz, não, eu já tirei a dúvida aqui. Ou tem vergonha de expor essa dúvida em um determinado momento. Então, há essa valorização que eu percebo num cenário futuro. Até porque eu tenho que ser positivo, né? Nessa perspectiva, É, eu gostaria que fosse algo nesse sentido, né? Então, se a professora Laudécia puder contribuir, como é que ela vê a educação é, nesse momento? eu vejo assim, ô Larissa também, saudade de você, meu bem. Eu vejo o fato da gente, desse primeiro ponto que eu coloquei, que nós vamos entrar num processo de recessão, gente, isso afeta tudo, tá? Isso afeta tudo, porque isso afeta a geração de emprego, isso afeta a geração de renda, isso afeta a nossa capacidade de consumir, isso aumenta o nível de pobreza, tá? Isso gera cada vez mais desigualdades. Por exemplo, isso afeta a arrecadação do Estado. Uma vez afetando a arrecadação do Estado, afeta as transferências, por exemplo, os municípios. Então, nós vamos sair, assim, do ponto de vista econômico, né, e não estou falando sobre grandes corporações, não estou falando sobre isso. Eu já disse lá no início que o e-commerce, por exemplo, os grandes grupos, como não quero fazer o merchan, mas posso dizer que um grupo como a Americanas, por exemplo, está faturando horrores com a injeção de renda do auxílio emergencial. Só que, principalmente nós, nos pequenos municípios, não é disso que nós vivemos. Nós vivemos de pequenos empreendimentos, nós vivemos de pequenos agricultores, né? De pequenos comércios. É disso que nós vivemos. E, nesse sentido, nós vamos sair numa situação de recessão. E isso, obviamente, vai afetar também a educação, a saúde, por a própria, porque para isso precisamos de renda para políticas públicas e tudo mais. Agora, quando eu digo que nós teremos uma valorização maior,
do presencialismo, aí eu estou apostando numa mudança de mentalidade. É mais do que variáveis que geram transformação, é um modo de existência. Entende? Eu estou apostando, eu e tem muita gente apostando nisso também, que nós vamos sair daqui com muita vontade de compartilhamento presencial. Nós, quando eu falo nós, o mundo, né? Eu vejo assim, agora que nós vamos para uma recessão e essa recessão vai afetar as rendas, enfim, sem dúvida. Né? Ok? Temos mais alguma pergunta? Eu vi que antes a Wanda, nossa amiga Wanda, tinha colocado, é o momento de sair da teoria e para a prática, né? Então, eu creio que os conceitos que já foram colocados e as alternativas que desde a década de 70 são colocadas, né, e que eram tidas como utopias, o grande avanço Como que a professora Alessandra gente trouxe. visionária, né? Em todos os campos, quando você apresentava esse pensamento, você era um visionário, um deslocado, assim, pelo menos nos campos que eu atuo, né? E aí eu pergunto, vocês concordam que falta uma leitura mais política sobre o ponto de vista político da vertentes? Melhor essa pergunta, não entendi muito bem não, Lourenço, onde é que tu quer chegar? Ó, você viu lá? Vocês concordam que falta uma leitura mais política sobre o ponto de Ao vista. invés de uma ideologia ou de uma política econômica, ficou meio confuso, mas Mas eu sei, eu conheço a figura, ele vai reformular essa pergunta. Ah, teve uma pergunta aí. Ah, show, pronto, é isso aí. Socialismo ou capitalismo? Era, eu só sabia que você ia ressuscitar aí. nenhum A sua serviu. Nenhum serviu, né, Lawrence? Nenhum serviu. Sem extremos, sem extremos. Assim, eu tenho lido muita coisa que o mundo pós-pandêmico vai ser mais um mundo do caminho do meio, entende? É complicado a gente observar isso, porque se a gente for pensar essas duas pontas que, que Alisson coloca, elas são duas pontas calcadas na economia. Quando você diz assim, capitalismo ou socialismo, você está pensando em renda, né? Você está pensando em emprego. E essas coisas são importantes, são a base de nossa existência. Só que tem muito mais. Balma, inclusive, faz tudo isso que foi apresentado no livro, é que ele vai dizer assim, não é só questão de renda, não é só questão de emprego, é também a cultura. Ele não disse que era também a saúde, mas o coronavírus veio dizer para a gente agora. Tem uma pergunta, gente, que fica. Como é que se explica que a economia que tem a maior potência econômica do mundo é a economia onde mais morreu gente por Covid, que é os Estados Unidos? Entendeu? Porque os extremos não, eu acho que não nos ajudarão. Agora, se a gente olhar para Singapura, para Hong Kong, né, que foram aqueles que melhor controlaram, até anotei aqui, a própria China, e aí você vai gerar novas perguntas, viu, Alisson? Não se iluda achando que é resposta. Mas é isso, acho que o caminho é o bem viver. Ok? Ok. E é interessante, Lourenço, Lourenço interessante, quer falar. Sim, continua, desculpa. pronto. É interessante a gente fazer uma reflexão também, né, desse mundo pós-pandemia, né? Inclusive tem um quadro na CNN que eu gosto muito, né, que é justamente isso, mundo pós-pandemia, né? Então que discute o mundo como um todo, sob várias vertentes, né, após a pandemia. A minha grande preocupação, né, dentro dessa discussão em que veio agora à minha mente, né, de que em um mundo em que vai haver a recessão, isso é claro, né, recessão econômica, ela está posta, né, desde as crises econômicas mais recentes. Então a gente tem um mundo, o Brasil não consegue mais crescer 4, 5, 6% do PIB ao ano. Né? Então a gente
tem projeções que são baixíssimas e agora a projeção é negativa, né? Não é mais de crescimento, é de decrescimento, não no conceito que a gente tem como alternativa, né? Mas de crescer menos economicamente. Então, a minha preocupação é que há dentro da globalização, dentro de um mundo cada vez mais neoliberal, né, de que se utilize a justificativa, né, dessa pandemia para cada vez mais reduzir os estados, reduzir os serviços públicos, reduzir, né, a assistência social a quem precisa. E aí a gente se afundar cada vez mais na desigualdade, certo? Porque o capital ele não está para servir ao povo, ele está para servir aos investidores, né? E aí, enquanto os governos dizem que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, a gente vê subsídio para banco, principalmente, né? Subsídio para as transnacionais, né? Para segurar a existência dessas empresas e o fortalecimento cada vez maior dessas empresas. E aí a minha preocupação é nesse enxugamento dos serviços públicos e das garantias da sociedade, porque isso já existia claramente antes da pandemia. A minha preocupação é que no mundo pós-pandemia isso se concretize baseado na justificativa da recessão, né? Então essa é uma deixa que aí, como economista, talvez você possa me ajudar nela, porque pode ser a dúvida Então, de alguém também. tô pensando, mas faz sentido, né? Porque em terra de farinha pouca, meu pirão primeiro, né? O capitalismo ele já é assim, independente da pandemia, né? É tanto que chama a atenção como é que um país que não tinha dinheiro para acudir os seus, mas o dinheiro apareceu para o auxílio emergencial. Isso vai mostrar que a questão não é de renda, a questão é política, a questão é de interesse mesmo. Então, faz todo sentido assim, que utilize-se a recessão para justificar ainda mais a redução do Estado, né? A redução do Estado, a redução das coberturas, das políticas sociais, tá? Mas, A assim, redução algo do me papel do diz, Estado, principalmente, né? A redução do papel do exatamente, Estado na economia, na produção, né? Porque a gente tem grandes empresas estatais que estão ali na beira de serem privatizadas, com a justificativa de reduzir o Estado, né? Empresas extremamente lucrativas, e a gente vai ter exemplos e mais exemplos aqui no Brasil, né? E que foram entregues a preço de banana, né? Então, você cantou a música Eu Sou do Beck, seria um grande exemplo, né, de é um investimento exemplo. público, um banco que estava falido, né, pegou o investimento do governo federal e depois vendeu por um valor inferior ao do investimento do governo federal. Então, para que é que serve, né, esse capital? E o Estado está servindo para quem, né, nesse momento? Então, quer reduzir o Estado quando é para o povo, quando é para o capital, o Estado tem que estar forte, né, que é para resgatar as economias, né, que é para pegar as reservas internacionais e aplicarem na, no, com, no balanceamento dos capitais, né, no monetário, né, para reduzir o preço do dólar, né? Então a gente tem muito disso, né? Aplicar o recurso que é do país em reservas internacionais, enquanto o povo está passando fome. Então, para quem esse Estado vai servir? Quando a gente vai É, enxugar, essa farinha vai ficar pouca para quem? para Né? quem a farinha, na verdade a farinha não é pouca, né? O discurso da farinha pouca, a gente sabe que tem uma intencionalidade. Agora, em uma situação de recessão, a farinha diminui, é fato, pela própria arrecadação. Estava vendo hoje a questão da abertura, né? Está uma verdadeira, uma guerra, né? Essa questão da reabertura. E eu observando do ponto de vista da tributação, né? São 3 meses
enfim, isso tem um debate, se a gente for puxar aqui, vai passar o resto da noite. Quando fez uma observação aí, para a gente não esquecer que o bem viver não pode ser alguma coisa da academia. O bem viver não era academia, inclusive as apropriações do bem viver no Brasil, elas não começam na academia, não. Elas começam principalmente nos movimentos sociais, principalmente os movimentos sociais ligados à Igreja Católica. Entende? O bem viver começa a partir daí. Aí uma apropriação na academia, mas a academia tem até dificuldade de compreender o conceito de bem viver, né? Porque o conceito de bem viver tem uma associação muito anárquica, né? A Porque muitas criação. vezes, já cortando, muitas vezes o conceito de bem viver, nós não temos lugar de fala sobre ele, né? Porque a gente não vive o bem viver. Então se torna mais difícil quando a gente vai para aquelas experiências de bem viver, é para que a gente consiga tentar entender, Compreender, compreender o exatamente. que é o bem viver na prática. O Saber da Caatinga foi um exemplo disso, para todos nós. O evento Exatamente. Saber da Caatinga. Quer dizer, aquilo é uma imersão, aquilo que nós vivemos no Saber da Caatinga, para a gente tentar compreender isso. É, e aí, o conceito de bem viver rompe, inclusive, com os limites epistemológicos. Se bem viver é da economia, é da geografia, é da biologia, não tem essa coisa, essa pátria científica, né? Por exemplo, tem gente que tenta trazer o bem viver como um novo sistema econômico. Gente, por favor, não faz o menor sentido pensar. Porque quando Não é um você vai conceito pensar essa econômico. pergunta de hábito, né? O que vai justificar o sistema econômico é que vai responder as perguntas: o que produzir, para que produzir, como produzir. A questão da tecnologia, da produção, da produtividade, produto marginal. Isso você observa no socialismo, né? Quando você diz que o Estado vai resolver essas perguntas. E você observa no capitalismo quando você diz que o mercado vai resolver essas perguntas através da mão invisível do Smith. Não vem viver essas perguntas não tem o menor sentido. É Tem o menor como sentido. vamos viver, né? É Como vamos exatamente. Não é o que produzir, para quem produzir, como produzir. É o que é possível pensar para continuar vivo, além de tudo que nós já pensamos, como nós vamos articular, como nós vamos fortalecer as nossas redes vivenciais, como nós vamos rever. É outra coisa. Por isso que, aí, é verdade, a gente tem dificuldade, porque do ponto de vista filosófico, a gente vive muito na lógica da caverna do Platão, que é o seguinte, ou eu estou dentro ou eu estou fora. Então, se eu não tenho uma clareza do mundo, eu estou dentro da caverna. Se eu tenho, porque eu estudei ou porque eu sou um sujeito politizado, eu estou fora, inclusive preciso lutar para tirar aqueles que estão lá dentro. E aí, a perspectiva do bem viver não tem como você dizer se existe uns dentro da caverna, existe outros fora da caverna, e tem lutar. Se você for observar as comunidades que o bem viver se inspira, as organizações indígenas, por exemplo, essa preocupação de tirar ninguém da caverna, eles não estão vindo aqui na, na nossa civilização para dizer, oh, nós viemos aqui para formar vocês como. Não faz sentido, não faz sentido. É para viver mesmo, né? E aí eu acho que a pandemia, ela fortalece essa pergunta, né? Como é que a gente sai daqui vivos? Essa é a questão. Como é que a gente vai sobreviver a isso? E eu tô falando vivo do ponto de vista físico, porque quase 30 mil já morreram, mas estou falando também do ponto de vista intelectual, muita coisa não social? fará mais sentido, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, a quebradeira imensa na vida das pessoas que trabalham com arte, a falta de um suporte do Estado, agora que foi aprovada a lei de emergência cultural. Então, nós precisamos sair daqui vivos, precisamos sair dessa tela
para a construção de outro mundo. E aí vem a questão do bem viver. O outro mundo é possível, inclusive fora da dicotomia, né? Gente, é muito mais perguntas do que respostas, né? Acho que é por isso que Eu, é interessante, né? eu dei um spoiler de que seriam 3 horas, de fato Tá já findando tá já, viu? chegando. Mas Mas vamos acontece. começar a nos despedir daqui a pouco. O Instagram derruba a nossa live. É, Olha só, é incrível o momento. Eu imaginei que fosse, né? Que a gente tivesse essa conversa boa, né? Porque eu acho que essa conversa aqui é só uma conversa inicial. O que eu estou gostando muito das lives é que elas funcionam como se fossem despertares, né? As pessoas passam por aqui, escutam coisas e vão descer o mundo. E é isso que eu acredito também, sabe? Quando eu falo em criar redes de subjetividade mais fortes pós-pandemia, é nesse sentido esse mar aberto do conhecimento. Nós somos seres institucionais, nós adquirimos esse conhecimento que nós apresentamos aqui hoje, muito ligado às instituições, como estudante de graduação, de mestrado, de doutorado. Mas nesse momento aqui, nós somos mar aberto. Você não está falando privilegiadamente só para os seus estudantes, ou eu só para os meus, nossos alunos. Nós falamos mar aberto, nós falamos para pessoas que dizem não compreender muito bem, mas que vão procurar compreender. Para as pessoas que vão assistir, vão questionar a gente, dizer que não é isso. Para as pessoas que vão assistir a live, vão dizer, oh, puxa vida, Paulo, eu vou. A gente não tem controle sobre isso. Eu acho que o mundo pós-pandemia é isso. A gente vai finalmente aceitar. Eu já venho falando sobre isso há algum tempo, que a gente não tem controle e que está tudo bem não ter. Porque se tem uma coisa que a pandemia tá mostrando é que não tem controle. Né? Não tem controle. Então, é muita gratidão por a conversa. Foi, assim, incrível. 3 horas que passaram muito rapidamente. A gente conseguiu, inclusive, manter a média de telespectadores. Como é que chama o pessoal que fica assistindo, gente? Não é telespectadores, não. Qual o nome lá é? olha, Gente, isso quem aí assiste live é o quê? Agora tem essa pergunta. eu- isso aí tem que nascer, Laudeci, nos anos 2000 para saber. Dos anos 2000 para cá, para saber o que é o espectador de live. Larissa, ajude a gente aí. Eu sei que você não nasceu nos anos 2000, não, mas por favor, né? Assim, que é isso, gente? O espectador de live é o quê? Porque tem uma galera, inclusive, que é fiel aqui. Parece a Tem. plateia, né? Assim, toda segunda-feira. Pena que eu só peguei um pouquinho, mas vai ficar gravado lá no Instagram, aí você vê. Dourinha está dizendo, mas precisamos ser mais colaborativos e fortalecermos uma rede. É isso mesmo. E todo mundo faz parte da rede, né? Agora, ninguém diz o que é o telespectador de live, sabe por quê, gente? Nós vamos ter que criar no nosso artigo sobre live. Ok, tem florzinha para nós. Eu chamo de participante. Ah, ótimos É. participantes da live, né? Então, agradecer aos participantes da live que vieram aqui, agradecer a Laércio pela parceria, que eu imagino que está só começando. Ai, amei! Quem assiste live é inteligente. Amei. Aí é nossa amiga Ai, ai. Luzia. Amei. Quem assiste live é inteligente. É, deixar assim claro que live é uma roda de conversa, né? A gente não tem muito fim assim, didático, né? Até porque se quiser ficar até chato. Quinta-feira tem live, né, Laís? Novamente. Tem, sim. Quinta-feira a gente vai fazer uma live, gente, sobre o papel do campus da URCA lá no Iguatu, no desenvolvimento regional. Venham por aqui de novo, viu? Para participar com a gente. Quem assiste live é inteligente, né?
Então, passar para lá essa para ele se despedir aqui, antes que o Instagram nos Pronto. corte. Agradecer, né? Acho que o sentimento de gratidão é o que cabe, né? Agradecer pela oportunidade de discutir um pouco sobre o que a gente imagina para esse momento, né? Ancorado em autores, mas isso é uma conversa fluiu muito bem, então não se tornou tão chato como uma aula sobre Bauman, né? Se a gente fosse ministrar, eu estou até repensando como é que vão ser minhas aulas depois da pandemia. Depois, É depois que uma eu tiver feito reflexão. live, Eu já Laes, tenho. aí os alunos vão dizer assim, o senhor e a senhora, por favor, muda a metodologia, que eu sei como é você em live, viu? Eu Pronto, agora sei. mude para uma. Vamos se aproximar de uma live, né? Então, aí são pensamentos que a gente começa É a se verdade. questionar. Então, mas é gratificante, né, participar desse momento, né? Eu confesso, de início, né, eu gosto do desafio, mas eu fico apreensivo. Eu tenho que corresponder às expectativas, porque a gente cria expectativas, né? Então, principalmente de um público seleto, né? Eu sei quem é que assiste, né? Quem é participante e é inteligente dessa E é live. inteligente. Então, eu sou participante. Não sei se caberia essa palavra inteligente para mim, mas participante eu sou, né, das lives. E aí eu sei da responsabilidade que é, né, trazer uma discussão para esse público, né, de participantes. E ainda mais desafiante é discutir sobre o pensamento de alguém que eu considero fantástico, né, que é o Uhum. Zygmunt Bauman. Então, se tivesse alguém que eu gostaria de conhecer, seria este homem. Infelizmente, não mais nessa vida, né? Então, mas se existir uma outra, gostaria de conhecê-lo, né? E de conversar e de fazer uma live com ele, né? Seria muito bom. Eu Uhum. tenho certeza que ele ia topar se eu convidasse, né? Ele, como ele gostava das modernidades. Então, agradecer a vocês por participarem, agradecer à professora Laudeci por interagir, por eu ter aprendido muito, né? Então, a gente vai ensinando e aprendendo, né? Eu costumo dizer aos meus alunos que eu aprendo muito mais do que eu que ensino, né? Até porque, para essa live, eu li pelo menos uns 5 livros, né? Então, porque a live era para 15 dias, depois foi adiada porque houve uma É. mudança na programação, e aí eu aproveitei para fazer uma leitura, né? Então, fazer várias leituras. E aí isso permite que a gente aprenda muito mais, né? O que foi discutido aqui, para preparar, a gente conseguiu aprender muito mais. Vai ter coisa que diz, eita, era para eu ter falado isso, né? Então é bom que ficar deixa para as próximas lives. Né? E agradecer a vocês por participarem, né? Com as Uhum. perguntas, por terem paciência para ouvir 3 horas. Eu vi alguém disse assim, oxe, já foram 3 horas. Quando começou, eu falei que iam ser 3 horas, né? Lógico que nunca são 3 horas, né? Mas hoje se estendeu bastante. E que bom, né? Porque eu costumo dizer que aqui é uma quebra de paradigma. Enquanto a gente tem aquelas lives, bobagens, né? Da comunicação barata, a rede nos permite isso, como diz Bauman. Fica quem quer e sai quem quer. Então, É. não há esse contrato que faça com que tenha que ficar, né, na live. Não. Então, para vocês que ficaram voluntariamente, né, só agradecer e agradecer à professora por poder participar desse momento. É isso. Foi muito bom. Eu vou terminar aqui lendo um poema, né, que eu sempre gosto, e é Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo, Manuel de Barros. A poesia está guardada nas palavras, é tudo o que eu sei. Meu fado é de não saber quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre o ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil.
Fiquei emocionada, sou fraco para elogios. E com o Barros, eu quero agradecer aqui a participação de Laércio e dos inteligentes dessa live. E quinta-feira tem mais. E foi show. Foi, assim, maravilhoso mesmo, tá? Eu gostei muito. Agora vamos lá, né? Tchauzinho, porque daqui a pouco cai de novo. Gente, vai ficar gravado no IGTV. Vocês podem assistir lá, viu? Laércio, eu descobri uma forma de baixar. Depois eu mando para você. Oi, mande. Eu quero Os salvar vídeos. aqui. Tá, Eu nasci tchau. antes dos anos 2000 também, viu? Depois que aprendeu. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau.